Olha, para a gente continuar falando, né, sobre essa relação de pai e filho, a gente está recebendo hoje a psicóloga Gilmara Azevedo, que já vai conversar aqui com a gente, explicar um pouco para a gente. Seja muito bem-vinda, Gilmara, aqui no Bom Dia Obrigada, Bahia. Alicia. Vamos começar falando então um pouco sobre essa relação, né? Porque a gente viu agora há pouco na reportagem, né? São muitos desafios, mas a gente sabe que tem um vínculo aí familiar que é muito forte, né? Entre pai e filho. Eu queria que você falasse sobre isso. Bom dia a todos, bom dia Salvador, bom dia a vocês que estão em casa. Lícia, a importância da relação pai e filho, a importância da relação familiar, ela perpassa todos os limites que a gente pode imaginar. Por exemplo, uma criança que ela tem uma família estruturada, quando eu falo de família estruturada, Alicia, eu estou me referindo a uma família que é pautada no respeito, na segurança, que é pautada no amor. Essa criança, ela tem um desenvolvimento socioemocional totalmente oportuno, totalmente favorável, e isso vai influenciar na vida dela enquanto adulto. Então, assim, a importância da figura paterna na vida das crianças, que essas crianças futuramente vão virar adolescentes, vão virar adultos, é de extrema importância. A criança que tem a figura paterna forte em suas vidas, ela se torna uma criança que tem um processo de aprendizagem muito mais satisfatório. E isso chega, Alicia, a aumentar a 64%, quando uma criança tem uma figura paterna forte em casa. O que significa dizer que é importante que os pais estejam com seus filhos, é importante que os pais dêem limite para os seus filhos, é importante que os pais orientem essa formação do caráter desse filho, que posteriormente será um adulto para a sociedade. Tudo que a criança, Lícia, vai acumulando durante a primeira infância, primeiro aos 10 anos, tudo isso repercute na vida dela enquanto adulto. É interessante porque a gente vê ali, né, muitos pais ficam se perguntando, né, será que eu estou fazendo certo, né, será que eu estou educando da forma correta, né, porque são muitos desafios. Mas é importante a gente falar sobre o tempo de qualidade, né, se esse pai tivesse tempo de qualidade com esse filho, aí já muda tudo, né, porque essa relação, essa proximidade, esse olho no olho, esse contato, esse toque, muda tudo, né? Eu costumo dizer, Lícia, que uma educação bem pautada, ela precisa ser direcionada de modo a você não falar o eu te amo, você expressar o eu te amo. Porque é muito fácil a gente dizer eu te amo, mas quando a gente traz isso na forma de expressar através de atos, aí é que a gente consegue ter uma família estruturada. Porque não adianta a gente, Lícia, trazer outros elementos que podem ser mensuráveis, como, por exemplo, presentes, brinquedos, e não trazer isso em forma de atos. Quando eu falo, eu dou muitas palestras em escolas referente a esse processo da parentalidade, e eu costumo muito dizer o seguinte, Lícia, quando eu falo em tempo de qualidade, a gente sabe que nós temos uma vida extremamente corrida, os pais precisam prover a família, mas o tempo de qualidade significa aqueles 5 minutos. Mas aqueles 5 minutos precisam estar direcionados para a atenção com a criança e não no celular. Porque às vezes os pais de pacientes chegam para mim e falam assim, Gilmara, mas eu fico com ele 30 minutos, mas será que é 30 minutos voltado para ele, sem a presença do celular, focado integralmente no olhar para a criança, nessa estrutura criada emocional entre pai e filho? É isso que é importante, porque se a gente for pautar, Lícia, no nosso tempo, a gente nunca encontra tempo. Mas quando a gente se pauta no tempo de qualidade, a gente entende que 1 minuto é muito importante para a criança. Agora, como lidar com adolescentes, né? Muitos pais se perguntam, está chegando na fase que o filho está, né, vai entrando ali na adolescência, quando é criança, o pai é o herói, né? Para tudo, a criança corre ali, meu pai, olha aqui o que aconteceu, meu pai, olha o meu time, enfim. O pai é o herói, aquela figura de herói enquanto é criança, mas quando passa adolescente, isso já muda um pouco, Muda. né? E queria que você falasse um pouco também sobre isso. Muda, Alicia, e muda e traz muitos conflitos. Quando a criança está na primeira infância, primeiro aos 10 anos, os pais geralmente procuram um psicólogo para tratar os transtornos do neurodesenvolvimento, autismo, TDAH. Mas quando chega na adolescência, nos procuram para falar sobre rebeldia, desobediência, e essa questão também que machuca muito a família, machuca muito os pais, que é a mudança da figura de herói. Quem antes era o herói eram os pais, depois esse herói passa a ser quem? Neymar. Passa a ser Cristiano Ronaldo, passa a ser outros cantores, Sim. e isso causa muito conflito. Mas por que causa conflito? Porque os pais precisam entender, Lícia, que o adolescente ele vai buscar aquilo que está mais próximo dele.
é uma tendência natural, inclusive é uma tendência biológica, de irem procurando seus pares. E os pais, nesse contexto, já não funcionam mais como o pai do filho. Os pais, eles funcionam como uma figura que precisa ser de autoridade, mas os filhos, na adolescência, eles vão buscar os semelhantes. E quem são os semelhantes dele, no contexto dos filhos? São aqueles amigos que muitas vezes, às vezes não têm um comportamento muito favorável e eles deixam a presença dos pais em detrimento desses amigos, o que causa muito conflito. Mas quando a gente entende, Lícia, que esse é um processo evolutivo natural, de que eles vão transferir a figura de ídolos, muitas vezes para um amigo, para um parente ou para um artista, faz parte da própria maturidade da criança e do adolescente. Então, a gente precisa o quê, Lícia? Acolher essa mudança, acolher e trazer o filho para perto, acolher e ensinar os melhores caminhos, mesmo tendo em vista que o ídolo mudou agora nesse momento, nesse contexto. Interessante é que após essa fase aí, né, quando volta, né, quando já sai da adolescência, quando já tem uma maturidade a mais, você volta novamente. Novamente. Volta novamente ali para o pai, meu paizão, obrigada por tudo. Exatamente. É muito bacana. São as fases de maturidade. Lícia, tem uma coisa que é muito importante que eu preciso salientar, é que o nosso córtex pré-frontal, essa parte da frente do cérebro, ela é responsável pela nossa capacidade de organização, funções executivas, planejamento. Ela só finaliza o processo de maturidade com 25 anos. O que significa dizer que, às vezes, aquele menino que a gente acha que é um adulto, ele ainda não tem maturidade para discernir completamente o que ele precisa para a vida dele. Por que eu estou trazendo esse elemento aqui? Porque, às vezes, os pais têm muitos conflitos, querendo que uma criança ou um adolescente tenha total capacidade de resolver situações às quais ele não tem capacidade. Por quê? Porque está no processo de maturação. Então, é importante que saibamos que, nesse período, né, da infância e adolescência, essa criança, esse adolescente, ele precisa ser bombardeado de coisas positivas. Porque imagine, Lícia, esse processo leva 25 anos para atingir total maturidade, e se ele for bombardeado só por situações ansiogênicas, violência doméstica, situações em que traz tristezas, comparações, imagine como fica o psicológico de uma criança, que depois vai ser um adulto. Então, a gente precisa entender o seguinte, que criança é criança. Criança vai sentir, criança tem sentimento, e os pais precisam entender que esse momento é crucial para que eles aprendam noções de caráter, noções de honestidade. É isso que vai cristalizar e que vai levar para a vida adulta. Não tem receita pronta, né? Não tem receita pronta. Não tem receita pronta, é viver, mas é estar ali sempre pertinho, acolhendo, né? Dando amor, dando muito carinho, não é isso, Gilmar? É verdade, é verdade. É muito importante, tem várias pesquisas, Lícia, internacionais, falando sobre a importância dessa figura parental, desse pai, a importância dessa figura para que essa pessoa se desenvolva. Você sabia, Lícia, que uma criança que não tem uma educação pautada no amor, no respeito, e isso atrelado a outros fatores, pode gerar o feminicida? É importante que a gente possa trazer esses temas. Por quê? Porque, às vezes, uma educação desestruturada na primeira fase pode provocar uma pessoa que tem um caráter duvidoso. Então, a gente precisa ter todas as atenções voltadas para essa fase da infância e adolescência, para que a gente consiga ter uma sociedade muito menos violenta e mais feliz. Recebemos hoje aqui, olha, Gilmara Azevedo, psicóloga. Gilmara, muito obrigada pela sua participação hoje com a gente aqui no Bom Dia Bahia, falando, né, sobre essa relação, algo que é tão bonito, relação entre pai e filho. Obrigada, obrigada a todos. E é isso aí, gente. Vamos pautar no amor, vamos pautar em trazer comportamentos que digam eu te amo, sem precisar falar. Claro que o falar o eu te amo é muito importante, mas quando a gente traz isso em forma de ação, é muito mais profundo. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada. Olha, a gente já tem algumas fotos, viu, que estão chegando aí dos papais. Já vou me aproximando aqui do telão para você já ir acompanhando aqui comigo, olha, as homenagens, né, dos papais que já estão chegando. Olha que foto linda. Essa aí, o papai ali, ó, acolhendo a filhinha ali no braço. A outra tá ali coladinha ali no ombro. Ninguém quer largar o papai aí não, viu? Você pode mandar, viu, sua foto para participar aqui com a gente através do nosso WhatsApp, o 99860003. Olha que foto linda, olha. A gente tem aí, ó, Cláudio, né? É Cláudio, né? Adriano da Liberdade. Pronto, Adriano
do bairro da Liberdade, ele está aí na foto com as filhas. Super bonita a imagem, gostei. Vamos ver outra participação? Olha aí, ó, Cláudio de Inhambupe, com as filhas Cláudia e Laísa. Olha que imagem bonita também aí, olha, Cláudio com as filhas. E Jota e a filha Maísa, torcedores do Bahia, que já estão confiantes, inclusive, nesse Bavi, viu? Super bonita essa imagem também. Pronto, eu quero sua participação. Vai mandando tua foto, que aí ao longo aqui do programa a gente vai exibir essa foto, né, para fazer essa homenagem com você, para o seu papai, né, para aquela pessoa que é tão especial na sua vida.